E aí, o que eu quero te explicar? É que você precisa trabalhar formas de aumentar o seu valor. Não é preço, não estou falando de preço. Se você aumentar o seu valor, a cliente ela vai reconhecer que o seu trabalho é diferente. E aí sim, vai chegar um momento que você vai sentir que o preço do seu trabalho deve aumentar. A desvalorização, ela é uma realidade para a maior parte dos profissionais. E isso pode ser um desestímulo para você que quer entrar nessa profissão, nessa carreira de cabeleireiro, ou mesmo para quem já trabalha na área e até mesmo que considera desistir da profissão. Como é que você faz para ter clientes que elogiam o seu trabalho, te indicam onde quer que ela vá, né? São fiéis, elas te reconhecem como uma boa ou um bom profissional? Você tem que entender o que fazer para virar esse jogo da desvalorização do seu trabalho. Meu nome é Luma Sakamoto, eu sou cabeleireira, gestora de salão há mais de 10 anos, tricologista também, e eu estou aqui para ajudar você que é aspirante ou você que é já profissional, cabeleireiro, cabeleireira, a sair do zero à escovação perfeita. Porque eu acredito que com uma bela de uma base, com uma estrutura de conhecimento muito sólida da sua profissão, você pode e deve conquistar muito mais, tá? Gente, é a seguinte, antes de eu chegar no ponto, né, de quais são esses tópicos que você precisa trabalhar para conquistar reconhecimento da sua cliente, eu quero saber de você, né? O que você acha que é o principal motivo que gera a desvalorização, né, pela cliente, né, do atendimento de um cabeleireiro, na sua opinião? O que você fala assim, nossa, isso acontece no salão de beleza e a cliente, ela desvaloriza o profissional que faz isso, né? Então vamos entender assim, primeiro, o que você considera como algo que gera desvalorização? Eu, sinceramente, acredito que essa falta de reconhecimento, quando a pessoa fala assim, o meu trabalho não é reconhecido, a cliente não valoriza o meu trabalho, né? Eu entendo que isso está diretamente ligado à questão de percepção de valor da cliente, tá? Então, assim, toda vez que você fala assim, as pessoas não me reconhecem o meu trabalho, então eu acredito que a falta do reconhecimento é porque a pessoa não percebe ou não consegue enxergar o seu valor, tá? Então, reconhecimento ou a falta de reconhecimento, do meu ponto de vista, está ligado à não valorização ou mesmo desvalorização do profissional. Qual é o ponto? Eu gosto sempre de delimitar o assunto para que a gente entre num raciocínio, né? Eu acho que assim, a falta de reconhecimento, ela acontece em qualquer trabalho, tá? E quando a pessoa não se sente reconhecida, isso pode gerar uma insatisfação e até mesmo fazer as pessoas desistirem de uma profissão ou elas não alcançarem um pleno desenvolvimento do seu potencial profissional, tá? E aí a pessoa fica infeliz no trabalho. E eu falo assim costumo dizer que pessoas infelizes no seu trabalho fazem um desserviço para a sociedade. Então, aquela história de você em qualquer lugar ser atendida ou atendido por uma pessoa que se vê claramente que ela não quer fazer aquilo, né? Então, isso é um desserviço, porque aquele mau atendimento te impacta, te influencia, às vezes pode até estragar seu dia. Então, eu acredito que tem muita tristeza, tem muita frustração em qualquer profissão, tá? Por quê? Por falta de reconhecimento. E aí, beleza. Falta de reconhecimento, desvalorização. Só que quando eu estava fazendo esse conteúdo para vocês, eu pensei assim, poxa, mas o que é reconhecimento? Né? Como que você percebe reconhecimento? Eu adianto já que reconhecimento, blá, 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 né? Às vezes sai isso aí, né? Eu já te adianto que reconhecimento não é só uma questão de preço, não é só uma questão de valor monetário.
E eu, refletindo, né, montando a aula, cheguei à conclusão de que eu quero que vocês participem, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Existem diversas formas de reconhecimento. Eu, pelo menos, encontrei 5, tá? Primeira forma de reconhecimento, como eu falei, não é só isso, mas tem a ver com isso, que é preço. Então, tem gente que enxerga o reconhecimento quando ela cobra um determinado valor, um determinado preço pelo seu serviço, que ela considera justo. Então, ela tem pessoas, ela tem clientes que pagam o preço do serviço dela que ela considera justo. Então, isso seria uma forma de reconhecimento. Presta muita atenção, porque eu quero que você vai depois me responder. Segunda forma de reconhecimento que eu percebo, fidelização. Então, tem gente que fala assim, olha, eu tenho o trabalho reconhecido porque eu tenho clientes de vários e vários anos. Vou dar um exemplo, meu pai, ele tem cliente de 40 anos, é um negócio muito louco, assim. Ele tem clientes que são clientes dele antes mesmo da minha irmã mais velha nascer. Então, são clientes há mais tempo do que nós somos filhas dele. Terceira forma de reconhecimento é a indicação. A indicação é assim, a cliente, ela vai para os lugares e ela sempre te indica. Então, você sempre acaba recebendo uma indicação daquela cliente em específico. Então, você pode parar e pensar, nossa, poxa vida, meu trabalho é reconhecido pela fulana porque ela sempre me traz clientes novos. Quarta forma, né? Seria a forma de elogios, né? Então, os elogios, seja para você, seja para outra pessoa, mas a cliente, ela vem e pode até mencionar as suas qualidades, então ela exalta as suas qualidades. Então, eu entendo que reconhecimento pode estar ligado a você receber elogios. Preste muita atenção, que daqui a pouco eu vou perguntar qual que é a sua percepção, beleza? Então, quarta forma, elogio. Quinta forma seria receber prêmios, convites, menções honrosas, né? Então, às vezes não, vamos pegar uma situação específica. Tem o prêmio lá tem um prêmio que uma revista faz para cabeleireiros. Então, eles têm lá várias categorias e aí eles fazem uma votação e aí o profissional pode ganhar, ficar em segundo lugar, sei lá. Enfim, então quando ele recebe o prêmio, é uma forma de reconhecimento. Só que às vezes também pode ser um convite, né? Por exemplo, para mim, o reconhecimento foi bem bacana quando eu recebi 3 vezes convites para dar aula na faculdade que eu me formei. Então, em determinados momentos, foram 3 convites, e eu dei 2 vezes aula na pós-graduação onde eu me formei. Então, essa coisa de convite, nossa, vem aqui e tal, é uma forma de reconhecimento. Ou ainda quando você é mencionado por alguém, né? Fala, fulano te agradeceu, enfim. Então, vamos resumir a questão aqui. Hoje o assunto é, a cliente não reconhece o meu trabalho, mas a primeira coisa que eu pergunto para você é, qual é a forma de reconhecimento que você mais espera receber, tá? Então, falei que pode ser uma questão de preço. Então, o reconhecimento para você é que a cliente pague o preço justo do seu trabalho. Pode ser fidelização, então a cliente voltar sempre. Pode ser indicação, então ela mandar família, mandar amiga. Pode ser, quarto, elogio, então ela falar para você, exaltar suas qualidades. Ou pode ser uma questão de você receber algum prêmio, você receber algum convite, ser considerado, sei lá, o melhor cabeleireiro da cidade. O que faz sentido para você? Teve um dia que eu estava atendendo e foi muito interessante assim, porque era um dia que meu pai e eu tínhamos clientes marcadas ao mesmo tempo. E quem eram essas clientes, né? Meu pai foi atender a avó, eu fui atender, estava marcada a mãe, mas aí a filha, né, estava junto, então estava a avó, a mãe, a filha, e a filha teve uma filhinha, então tem uma netinha aí na história. Naquele dia meu pai atendeu a avó
e eu atendi a filha. Aí depois a mãe voltou. Aí a filha falou que vai trazer a netinha. Então são 4 gerações. 4 gerações. Então eu acho que, assim, para o meu pai principalmente, ele percebe, eu sei que ele percebe reconhecimento com indicação. Para ele é muito presente isso. Então, assim, ele fica muito feliz em atender família. E realmente, hoje eu fico extremamente feliz em atender família, porque é um público que a gente gosta de atender. Porque família é um desafio. Então, você tem tanto do cabelo da bebezinha ao cabelo da vovó, que tá ficando mais fininho também. Tem cabelos fininhos, né, de um lado ou do outro. Mas também, assim, esse relacionamento que você cria. Recentemente também um cliente meu, que eu atendo ele desde os 11 anos, passou na faculdade, gente. Passou em Unicamp e passou em USP. Então, assim, poxa, é um relacionamento, ele tá com 19, então acho que 11 anos, ele tinha 11 anos. Então, um relacionamento de 8 anos, e a gente vai vivendo junto, né, as situações. Então, assim, fiquei super orgulhosa, fiquei arrepiada. Aí eu atendi a mãe dele, e através da mãe dele, ele me pediu ela pediu para ela me avisar que ele tinha passado, né? Porque eu tinha recentemente cortado o cabelo dele, enfim. E foi tão legal isso, foi tão bacana. Então, a fidelização é uma forma de reconhecimento, a indicação é uma forma de reconhecimento, mas eu quero que vocês coloquem aqui qual que é a forma de reconhecimento para vocês. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, sinceramente, eu gostaria que vocês chegassem ao ponto de perceber no seu dia a dia, talvez todas essas formas de reconhecimento. E eu estou aqui hoje para, de certa forma, te ajudar, mostrar esse caminho para vocês, porque eu considero que eu tenho todas as formas, né? Então, é muito prazeroso você acordar e falar assim, ver uma agenda cheia e falar assim, olha, que bacana, as pessoas vêm até a mim, elas vêm para serem atendidas, então elas buscam o meu trabalho, elas indicam mais pessoas, elas voltam, né? Eu tenho uma cliente que até ela sempre assiste conteúdo, então, Ramuia, se você estiver assistindo conteúdo, um beijo para você, um abraço. É muito engraçado, porque ela sempre elogia, ela fala que onde ela vai, ela mora em... Deixa eu lembrar aqui. Taboão da Serra. Ela mora em Taboão da Serra. Aí ela vem ela tem família aqui também, mas ela sempre vem cortar o cabelo comigo, e ela fala que onde ela vai, ela fala a minha cabeleireira, a minha cabeleireira. Ela é muito engraçada. Então, isso é muito prazeroso. Eu gostaria que vocês identificassem primeiro como é a forma de reconhecimento, porque se você identificar a forma de reconhecimento que mais te alegra, isso ficar claro, você pode e deve construir estratégias, inclusive comerciais, para você se reabastecer disso, né? Então faz sentido para você? Poxa, se eu quero, se a forma de reconhecimento para mim é indicação, o que eu vou fazer? Faço um belo de um atendimento e chego no final e falo para a cliente, olha, se você ficou feliz com o resultado, por favor, indique uma amiga, indique alguém da sua família, tá? Você pode e deve estimular a forma de reconhecimento que você espera, porque a beleza da gente trabalhar com dentro dessa área é que é um trabalho muito emocional, é um trabalho também tem essa parte artística, tá? E tem sim essa questão de fama. Então quanto melhor for a sua performance no seu atendimento, mais fama, mais reconhecimento nesse aspecto você pode ter. Que é diferente, por exemplo, assim, no mundo corporativo. Às vezes o trabalho é construído, né, a várias mãos, e tem gente que fica só puxando a sardinha para o seu lado. Isso é muito chato. Mas quando você pega, por exemplo, um cabelo, a pessoa chega por primeira vez, e você passa a tesoura no cabelo da pessoa, faz uma escova e ela sai bonita dali, poxa vida, você pode e deve falar, olha o resultado que eu te entreguei, né? Gente, deixa eu fazer um parênteses
um parênteses mesmo, assim, fora do assunto. É que eu estava mexendo aqui no celular para ver os comentários de vocês e tocou um alarme que eu coloquei aqui. É o seguinte, não sei sobre a sua religião, não sei sobre a sua fé, mas eu quero falar para vocês hoje o que eu vou fazer, né? E quero fazer um convite para quem quiser, tá? Hoje eu vou fazer jejum pelo Brasil, eu vou fazer um jejum pela nação, né, brasileira. Porque a gente está vivendo um baita de um deserto, a gente está vivendo uma situação onde vários estabelecimentos estão fechados, vários estados e cidades estão fechados. Então a gente precisa fazer alguma coisa, né? E muitas vezes essa ação que a gente precisa ter, ela não é no campo material, ela é no campo espiritual. Então, eu estou fazendo um parênteses para vocês, por quê? Porque, sinceramente, eu sei que isso não é bom para a maior parte das pessoas. O que nós estamos vivendo não é bom para a maior parte das pessoas. Não é bom, principalmente para o povo, porque o povo precisa trabalhar, o povo precisa desenvolver a sua profissão, precisa lutar, né? E, atualmente, a gente sabe que nós temos o risco biológico, a gente sabe que as pessoas estão morrendo, tá? Mas o que eu quero falar para vocês? Que o que a gente está vivendo não se trata sobre só matéria, não se trata sobre só a carne, se trata sobre espírito. E hoje, independentemente da sua fé, eu convido você a participar também desse jejum. Então, abstenha-se de alguma coisa, abstenha-se seja de água ou de comida, por um período. Porque isso é muito poderoso, tá? Então, isso é muito poderoso. Tô falando aqui com vocês, gente, porque é muito sério o que a gente tá vivendo. E a gente não pode ficar parado, a gente não pode mais aceitar isso, tá? Falando para vocês, tô toda arrepiada aqui, ó. Todinha arrepiada, porque eu sei que isso é muito forte e eu convido vocês também a participar. Hoje é jejum pelo Brasil, a nossa nação é maravilhosa, nós podemos e somos, né, uma nação que tem um poder muito grande nas mãos, e só que a gente precisa lutar espiritualmente falando, tá bom, gente? Então, parêntese fechado, convite feito, vamos continuar o assunto aqui, tá? Bora lá. Gente, então, vamos entender assim. Reconhecimento tá ligado a valor. Valor. O valor, ele é algo percebido, ele não é uma imposição. Então, assim, queremos o reconhecimento. Só que a questão do reconhecimento está atrelado o outro perceber que a gente tem valor. Não é algo que você vira e fala assim, eu sou o cara, eu sou a mulher. Não adianta você falar isso se você não provar e se ela não perceber que realmente aquilo acontece, tá? Então, valor é percebido, ele não é imposto, e valor não é preço, tá? Não é preço, valor não é preço. Só que, quanto maior for o seu valor percebido, maior pode ser o seu preço. Então, vamos pegar esse raciocínio de novo. Primeiro, eu falei para vocês, eu fiz esse exercício de vocês falarem qual é a forma de reconhecimento que mais te agrada, que você objetiva, né? Porque simplesmente falar assim, a cliente não me reconhece, mas a pessoa nem sabe o que é reconhecimento para ela, sabe? Então, identifique o que é reconhecimento para você inclusive direcionar a sua intenção para isso. E reconhecimento está ligado a valor. Valor não é preço. Valor é algo que é percebido pelo outro a seu respeito. Não é uma imposição, tá? Então, se valor não é preço e não é imposto, a gente tem que fazer coisas para que o nosso valor seja percebido como um alto valor. Aí sim você vai conseguir conquistar um preço maior pelo seu serviço, tá? Então, pega esse raciocínio. E aí, o que eu quero te explicar? É que você precisa trabalhar formas de aumentar o seu valor. Não é preço, não estou falando de preço. Se você aumentar o seu valor, a cliente ela vai reconhecer que o seu trabalho é diferente. E aí sim, vai chegar um momento que você vai sentir que o preço do seu trabalho deve aumentar. Lembra que eu falei? Uma forma de reconhecimento é você falar assim, poxa, a pessoa paga um preço justo
pelo meu serviço, tá? Então são quatro assuntos, 4 tópicos que eu vou te mostrar hoje, como você trabalhar, o que você pode fazer para aumentar o seu valor, para que a cliente perceba o seu valor como sendo um valor mais alto e te reconheça. Então essa é a via que eu vou usar para explicar o conteúdo para vocês hoje, tá bom? O caminho, então, para você conseguir o reconhecimento está direcionado à questão de aumentar o seu valor percebido pela cliente, tá? Então, o primeiro grande tópico tem a ver com a autovalorização. Autovalorização no sentido de, não com L, não de auto, assim, é auto de próprio, tá? Autovalorização é o começo de tudo. Então, como é que você faz para o cliente reconhecer seu valor? Primeiro, você se autovaloriza. Não dá para você esperar que o outro te dê valor se você não se der o valor. O reconhecimento, ele precisa passar primeiro, né? Eu gosto de pensar na estratégia do caracol. As coisas que eu vou fazendo, eu sempre fico pensando assim, isso eu aprendi, estava pensando aqui, lembrei da faculdade, né? Faculdade de gestão. De você trabalhar o entorno. Primeiro você está aqui, imagina que você está bem aqui no meio. Aí você começa a girar no entorno de si mesmo, para você ampliar o alcance das suas ações. Então, o que eu digo para você, se você quer reconhecimento, você tem que trabalhar a sua autovalorização. Então, o que eu digo para vocês? E como fazer isso? Tá bom, Luma, eu preciso me autovalorizar. Mas como é que eu faço isso? Né? Eu acho que a primeira coisa relacionada à autovalorização é você decidir enfrentar os seus próprios monstros. Eu acho que a autovalorização, ela passa pela coragem de enfrentamento de coisas que te incomodam, tá? E por que eu tô falando isso para vocês? De coração muito aberto. A cliente, ela sempre vai testar você. Ela sempre vai checar o quanto que você se garante. A cliente, ela vai chegar num dia mal dela e ela, ainda que faça isso de forma consciente ou inconsciente, ela vai querer, testar você. Ela vai querer, muitas vezes até querer te humilhar. Se a pessoa tem uma percepção sobre si mesma, de autovalorização ruim, baixa, ela aceita isso. Quem aceita ser humilhado, quem aceita ser subjugado, quem aceita chilique de cliente, não vai ser reconhecido como boa ou um bom profissional, tá? Então, a autovalorização, sim, Tati, tá ligada a autoconhecimento, tá? Tá ligada a autoconhecimento. Se você se conhece, se você sabe as suas forças, se você conhece as suas fraquezas, você pode desenvolver a questão de autovalorização. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a pessoa não se autovaloriza e não é por culpa dela, né? Pode ser por questões que estão no inconsciente. Estão ligadas, muitas vezes, a crenças limitantes. E eu vou passar para vocês 3 ferramentas que eu uso para me ajudar a identificar e dissolver essas crenças limitantes que me ajudaram a virar o jogo, a fazer o que eu faço, a conquistar o que eu conquistei. Só que eu queria que você entendesse o seguinte, tá? Olha só, a Luma viagem é legal, assim, às vezes eu vou longe, mas eu procuro entender o caminho que eu faço para vocês não se perderem. Eu tô falando que a autovalorização, então, a percepção da própria pessoa a respeito do seu valor. Então, como é que isso se desenvolve? Como é que isso se dá? Não é simplesmente falar assim, você tem que me pagar R$200 para colocar a mão no seu cabelo. Não é isso, não é isso. É você reconhecer que você tem forças, né? Reconhecer também que você tem fraquezas, mas você falar assim, nessa força aqui,
eu me garanto, nessa força aqui, ou ainda, eu tô me fortalecendo nesse aspecto, eu tô evoluindo, né? Reconhecer, inclusive, a própria jornada, a evolução da própria jornada. Isso tudo está ligado à autovalorização. Só que existem pedras nesse caminho que são a nível inconsciente, tá? E eu, particularmente, gosto de 3 formas de trabalhar esse inconsciente para liberar essa crença limitante, porque às vezes a gente não consegue simplesmente racionalizar aquilo e resolver. Não é assim que funciona, tá? A gente tem na nossa parte, vamos dizer assim, são questões psicoemocionais, elas estão assim, vinculadas. Você pensa de um determinado jeito porque tem uma emoção muito forte, às vezes um trauma, às vezes algo que é tão grudado que você simplesmente não consegue se autovalorizar porque você tem um embolo, né, ali de emoção e crença limitante. Então, o que eu falo para vocês a respeito disso? Tem 3 coisas que eu gosto muito, muito, que me ajudaram e continuam me ajudando. Uma chama-se EFT. A questão da EFT. Ah, não, é melhor escrever, acho que é melhor escrever mesmo. Deixa eu parar um pouquinho aqui, gente. São 3 ferramentas que eu falo para vocês. Uma chama EFT. O que eu gosto da EFT? É uma mistura de técnica de acupuntura com o levantamento da parte das questões psicológicas mesmo. Emotional Freedom Techniques, aqui, ó. Então, assim, a EFT, olha lá, a Tati também faz, olha que bacana. Eu conheci lá em 2014. EFT dá para você fazer sozinha, não vai te custar nada, só que você precisa descobrir como fazer, tá? Acho que o objetivo aqui não é esse. Mas EFT é um negócio que ajuda demais a liberar a emoção. É simples, você bate nos pontinhos lá, tem uma sequência lá para você falar de coisas que vão ajudar você a liberar a emoção. Eu sempre acreditei que o nosso corpo fosse como se fosse um... Deixa eu voltar a frase. Eu sempre acreditei que o nosso corpo é como se fosse uma máquina que você tem um painel lá que está cheio de botões. Então, quando você tem esses botões, você aperta um botão, ele pode, sei lá, levantar uma porta. Aperta outro botão, liga um motor. Enfim, eu acreditei, assim, fazendo essa analogia de que o nosso corpo fosse isso. E nesses botões, assim, a gente aperta botões que podem liberar coisas, basicamente. E na EFT, são pontos que a gente bate, que a gente estimula, que fazem essa liberação emocional acontecer. Então, aquele embolo que eu falei para você de emoção com crença limitante, ele vai meio que se dissolvendo, tá? Então, a EFT, ela ajuda você a dissolver isso, porque se você não se consegue, tem gente que não consegue se autovalorizar. E às vezes ela precisa de uma ferramenta para fazer isso acontecer. EFT não custa nada, tá? Então, gente, ó, EFT é uma técnica que me ajudou, foi a primeira que vamos dizer assim, abriu as portas para um profundo autoconhecimento, tá? E aí, com isso, eu descobri um monte de coisas. Descobri que eu me tratava como escrava. Muito louco isso, né? Então, como é que eu vou me autovalorizar se eu me trato como uma escrava? Não dá, não rola. Então, mas você tem que descobrir, pô, mas por que eu faço isso? Por que eu acho que as pessoas podem... elas precisam de reconhecimento e eu não me reconheço, e eu não me valorizo. Então, você tem que, lembra que eu falei, enfrentar esses monstros? Tá? Que a autovalorização, ela tá ligada a isso, a coragem de você mexer naquela feridinha que tá aberta e que dói pra caramba, tá? Segunda ferramenta que eu acho muito legal, microfisioterapia. Microfisioterapia. Já vou falar para vocês. Microfisioterapia é normalmente feita por fisioterapeutas que eles encontram no corpo essas marcas aí, esses traumas. E eu vou ser muito sincera com vocês, gente. Eu sou cristã, eu não creio nessa coisa de misticismo. Não é
o que eu acredito. Não é por esse caminho que eu vou, eu não vou pelo lado místico. Eu vou pelo que eu vejo que faz sentido e que está de acordo com a Bíblia. Basicamente é isso que eu tomo a decisão para me cuidar. Então, na microfisioterapia, isso está totalmente ligado a cabelo. Logo lá no início da multiplicação celular, logo que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, a célula começa a se multiplicar. Então, vira uma, aí 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Só que a gente acha que assim, vai formar um sistema cardiovascular. Depois vai formar, pelo menos quando a gente estuda sistemas corporais, as coisas estão meio agrupadas assim, sistema linfático, sistema cardiovascular. Não, gente, é tudo meio junto, se desenvolvendo em 3 tipos de folhetos embrionários, que a gente chama. Então, logo nas primeiras subdivisões, nas primeiras divisões celulares, existem 3 folhetos embrionários, sendo que o cabelo, a pele e o sistema nervoso vêm do mesmo folheto embrionário. Então, o que é muito louco? Muito louco. Depois que eu fui estudar tricologia, eu fui entender essas coisas. Quando você tem uma queda de cabelo, quando o cabelo descama, o cabelo fica sem brilho, ele conta pra gente algo que está passando no seu corpo. Eu lembro muito também na aula de pós-graduação, de ter aula de psicossomática. Aí você vai ver os problemas tanto de cabelo quanto de pele, a maior parte é psicossomático. O corpo, ele manifesta alguma coisa que está acontecendo a nível psicológico, tá? E aí, beleza. Então, por que eu estou trazendo isso tudo para vocês? Porque o corpo, o cabelo, a pele vão manifestar coisas que estão relacionadas à nossa psique. E a microfisioterapia trabalha na pele, encontrando esses nós, esses pontos. E eu brinco assim, que é como se a microfisioterapia fosse mais 100 rodadas de FT. Então, eu fui entendendo esses recursos, tá? Mas 100 rodadas de FT. Então, você faz uma vez assim, você toma até... Você fica cansado, é uma coisa muito louca, assim, é uma coisa de liberação emocional muito forte. Aí, o terceiro recurso que eu falo para vocês é a constelação familiar. Tá, o que é a constelação familiar? Basicamente, a constelação é você entender a dinâmica, como as pessoas se relacionam. Isso muda o seu jogo. Isso mudou o meu jogo. Isso muda a minha forma de lidar com as pessoas. A forma de lidar com a minha família. Por quê? O lance é o seguinte. Às vezes você não se autovaloriza porque no seu núcleo familiar, a relação que você tem com as pessoas do seu núcleo familiar está errada. Está fazendo com que você gaste energia, gaste muita emoção, tentando viver um papel que não é seu, tá? Então, quando a gente tenta fazer alguma coisa, né, viver um papel que não é nosso, a gente deixa, né, a gente gasta ali muita energia, a gente se frustra e a gente fala assim, poxa, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo, eu não sou capaz. Então, você percebe como você está tentando exercer um papel que não é seu, e aí você se frustra com aquilo e você reduz a sua percepção de valor. Eu vou dar um exemplo meu também, né? Eu fui fazer constelação e que ficou muito claro para mim foi isso, que a consteladora até falou para mim, você não pode ser o pai ou a mãe da sua mãe ou do seu pai ou das suas irmãs. O recado para mim foi esse. Então, assim, até acho legal algumas coisas que eu vejo do Pablo Marçal, que ele trabalhava muito atrás, é o tal do vai cuidar da sua vida. Sabe o que é vai cuidar da sua vida? Porque uma vida só já é muito complexa para a gente cuidar. Então, se você vai cuidar da sua vida e você entende o seu papel, você começa a se libertar de um monte de coisa, um monte de peso, um monte de culpa que são impactantes na questão da autovalorização, tá? Então, deixa eu só anotar a última aqui, que é da constelação familiar. Primeiro ponto de a cliente não reconhecer o seu trabalho está ligado a ela não perceber valor, tá? Então, beleza, valor não é preço, valor não é imposto, né? Não é uma imposição que você pode fazer na cliente, mas é algo que ela tem que perceber. Você pode ajudá-la a perceber isso. Mas como é que você faz isso?
Primeiro você tem que reconhecer o seu próprio valor. O reconhecimento começa com você se valorizando. Te dei 3 ferramentas, né, para você lidar com isso, te ajudar aí. Uma você pode fazer de graça, totalmente tranquilo, a outra você precisa de profissionais para te ajudar. E o segundo assunto, a segunda tópico, a segunda dica que eu tenho para te dar é com relação a conhecimento. Conhecimento de estudar mesmo, tá? Então, como é que a cliente reconhece o seu valor? Se você estuda, tá? Se você estuda o quê? Eu gosto que você de entender assim. Você tem que ter conhecimentos específicos e conhecimentos gerais, tá? Não é só cabelo. Já te digo mais por quê. O conhecimento, quando você estuda, quando você está aprendendo cada vez mais, ele eleva a sua autoestima. Aí toda vez que alguém te pergunta alguma coisa que você não consegue ou consegue responder, é uma confirmação. Poxa vida, valeu a pena eu ter estudado. E o contrário também é verdade. Toda vez que alguém te perguntar alguma coisa que você não souber responder, você se sente inferiorizada. Ou ainda quando você não consegue desenvolver um raciocínio com a cliente. O cliente está falando de um assunto que você não consegue acompanhar, né? Então, isso é negativo. Então, você precisa trabalhar essa parte de conhecimentos gerais, porque, inclusive, olha para a sua clientela. Você tem clientela de que tipo de profissão? Como é que é o comportamento dessas pessoas? Você tem que aprender um pouco sobre um pouquinho de cada coisa para você ter diálogo, tá? E você precisa ter conhecimento específico. Por quê? Que é a tal da especialização que a Ariana falou. Quanto mais você se informar, você se estudar, maior vai ser a sua percepção de valor e dos outros também. Então, estuda para quê? Para se tornar especialista. Mas não seja aquele especialista que baixa a cabeça, vai estudar até o final da linha do assunto lá, e nem tem final, na verdade, e baixa a cabeça e fica estudando só aquilo. Não, vai ler, ler. É que assim, né, é complicado. Hoje em dia as mídias estão complicadas. Mas vai se informar de fontes confiáveis, fontes que de fato sejam imparciais, ler livro, né, buscar conhecimentos de outras áreas para você ter no seu leque, né, de diálogo aí vários assuntos para você se desenvolver. Mas pega aí e fala assim, ó, agora vai ser a vez da escovação. Eu vou me especializar em escovação. Então aqui, ó, até você atingir um nível que você considera satisfatório. Aí você vai para outra especialização, tá? Fica a dica. Não dá para fazer várias especializações ao mesmo tempo, não rola, tá? A não ser que você tenha técnica de produtividade, que você consiga ter um planejamento muito bom. Mas até tá falando esses tempos pro Fá que trabalha comigo, ó, aqui, Fá, trabalha esse aspecto aqui, depois trabalha outro, e assim sucessivamente. Porque senão você tem um negócio que chama information overload, que é quando você se sente sobrecarregado de tanta informação, porque hoje a informação tá aí, mas as pessoas não têm foco. Então, vai lá, uma especialidade por vez, né? Eu fiz isso com relação, por exemplo, à tricologia. Fiz a pós-graduação, estava no meio, fazendo muito sentido, fiz uma certificação internacional, depois eu fiz um outro curso de tricologia quântica, uns negócios bem, né? O que eu achava para estudar sobre tricologia, eu fiz, né? Então, só que hoje eu estudo também tricologia, mas eu não tenho o mesmo foco que eu tinha antigamente. Aí eu comecei a fazer essas ramificações, tá? E é a sugestão que eu faço para vocês. Só que, para você se tornar uma especialista ou um especialista, você precisa ter uma base boa. Você precisa ter um conhecimento que estrutura a especialização. A especialização, ela, no meu ponto de vista, ela precisaria acontecer em cima de uma estrutura, de uma base. Por isso que quando eu fui fazer estruturar, né, o meu curso, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a base do que é para minha profissão, que é tricologia, cosmetologia, escovação e gestão. Se a pessoa tem esses 4 conhecimentos, o empilhamento, né, de corte, cor, o que é que ela queira fazer depois disso é muito natural, tá? Dá menos cabeçada. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla aí com relação à estrutura base,
Pega um caminho, segue esse caminho para você se especializar. Você vai estudar, você vai ter uma melhor autoestima porque você tem conhecimento, tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é a questão de comunicação. Eu quero que a cliente reconheça o meu trabalho. Tudo bem, você se autovaloriza e você estuda, certo? Os 2 primeiros passos, ó, check. Então você vai fazer o quê? Você vai se comunicar, você vai passar esses valores, você vai passar esse conhecimento que você tem para sua cliente. Então o que eu falo para vocês? Dê aula para cliente. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Por quê? Porque a cliente assim, né? Você acabou de ver a aula lá da estrutura do cabelo. Então você vai lá e fala para a cliente, olha, tá sentindo aqui o seu cabelo? Ele tá assim porque a estrutura, porque a cutícula tá dilatada, não é a cutícula tá aberta, a cutícula tá dilatada. A gente percebe essa sensação porque você passou por um processo de degradação da fibra, então você vai exercitando o seu vocabulário, você vai exercitando aquilo que você aprendeu, tá? Fixando o conhecimento e a cliente percebe, né? Esses dias foi até bonitinho que a Simone, eu vi que a Simone entrou aqui, Simone, minha aluna, ela falou que um mês e pouquinho depois dela entrar no curso, ela estava se sentindo mais inteligente. E eu achei isso super incrível. Não é uma coisa que eu prometo para as pessoas, sabe? Mas ela estava se sentindo inteligente porque ela estava seguindo um processo que gera inteligência. E ela está fazendo a parte dela. Ela está fazendo as avaliações, ela está comunicando com a cliente. Então, não sou eu que provoco isso, é ela que está exercitando esse caminho, tá? Então, é muito bacana isso, porque com certeza a percepção de valor da cliente dela já mudou, tá? E uma segunda questão com relação à comunicação é você aumentar a persuasão da sua comunicação. De que jeito que você faz isso? Isso acontece através do que a gente chama de gatilhos mentais. O que são esses gatilhos mentais? São N gatilhos mentais. Eu vou citar alguns para vocês, né? Voltando, né? O meu foco aqui não é dar aula sobre gatilhos mentais para vocês, o meu foco não é desenvolver vocês no autoconhecimento, não é esse. Eu mostro para vocês caminhos para vocês terem vamos dizer assim, indícios de como conduzir, o que estudar, tá? Então, como você se comunica com as pessoas, você pode aumentar a sua persuasão através do que chama-se gatilhos mentais, tá? Exemplos de gatilhos mentais: autoridade. Então, quando você fala para cliente que você fez um curso, que você estava estudando, que você viajou, você está aumentando a percepção dela com relação à autoridade. A autoridade também é algo que não é imposto, a não ser que seja, por exemplo, um uniforme que a gente consegue distinguir na rua. Mas assim, vamos imaginar que a cliente já é sua cliente. Como você vai aumentar a percepção de autoridade? Falando que você fez o curso, falando, né, esses tempos aí que eu fiz o curso de corte, eu até brinco com o pessoal, fui fazer o curso de corte, passei 30 horas estudando para agregar valor no que eu estou fazendo aqui para você. Então a pessoa fala assim, poxa, nem sabia que dava para estudar 30 horas de corte. Eu falei, bom, também, né? E aí eu até brinquei, né, que eu ganhei estrelinha do professor, que o professor falou depois bem da minha dedicação e tal. Então, quando você fala isso, você automaticamente gera maior percepção de autoridade. Quanto maior a autoridade, maior o valor. Quando a pessoa percebe seu valor, ela reconhece você. Outra forma é similaridade. Você fala para cliente assim, olha, eu já fiz um cabelo assim, assim, assado, mostrar foto para ela. Ó, tá vendo a característica dela aqui, ó? Então, é parecida com a sua. Então, poxa, ela pensa assim, ela já fez esse trabalho. Então, fica mais fácil ela se sentir mais confiante em fazer um serviço com você. Outra coisa, você provar. A similaridade, quando você mostra um cabelo, você também está provando, né? Então, dá a prova do seu trabalho. Outro gatilho importante, razão. Quando eu trago o conteúdo para vocês, eu procuro sempre falar por quê, né? Por quê? Por que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês?
Exemplo, o conteúdo de hoje. Por que eu estou falando de a cliente não reconhece o meu trabalho? Porque várias vezes, né, em várias situações, várias pesquisas que eu fiz com a audiência, isso é uma queixa frequente, que a cliente não reconhece o seu trabalho. Mas a questão de reconhecimento, você vê como ela é trabalhosa? Por isso que hoje eu estou já mais de uma hora aqui com vocês, vai dar uma hora aqui com vocês, pontuando essas questões, porque eu quero que vocês se desenvolvam, né? Porque eu quero, porque essa é a minha missão. Então, eu mandei uns 3 porquês agora que fazem com que vocês fiquem mais atentos ao conteúdo. E a mesma forma com a cliente. Eu vou escolher a máscara, eu vou escolher esse shampoo, porque esse shampoo tem um ingrediente que vai favorecer o controle do frizz. Não sei qual que é o porquê da situação, mas você dê um porquê. Funciona super bem com o filho. Gatilho da razão funciona com o filho, tá? Então, se a criança não quer fazer, o meu sempre fala, por quê? Por quê? Né? Então, você tem que dar o porquê. Outra questão é história. Quando você conta uma história de como você chegou naquela conclusão, você também vai aumentar a persuasão da sua comunicação com relação ao seu cliente. E um super importante, que é a escassez. Então, o que é a escassez? É você colocar, né, a situação para sua cliente, para ela perceber que o que você está oferecendo é escasso. Mas como é que você vai fazer isso? Mentindo para a cliente, falando que a promoção vai acabar tal dia e não acaba? Pelo amor de Deus, não, porque se você usar a escassez desse jeito, vai ser o contrário, tá? Então, eu vou explicar para vocês como que vocês vão gerar escassez na sua cliente, né, que é o 4º item aqui. Qual que é o 4º item, então? É você fazer o seu melhor, sempre. Por que eu estou falando que isso gera escassez? Porque eu pergunto para você, quantas são as pessoas que você conhece, quantos são os lugares que você frequenta, que você consegue perceber que eles estão fazendo o melhor deles toda vez que você vai? A maior parte das vezes as pessoas estão funcionando no automático e você sente assim que às vezes elas estão cumprindo tabela, sabe? Aquela sensação de cumprir tabela. É muito mais frequente, até na prestação de serviço no Brasil, infelizmente é assim. Você percebe que é muito raro você encontrar pessoas que estão prestando atenção no que estão fazendo, que elas estão fazendo o melhor delas. E como isso é raro, eu, pelo menos, particularmente, eu desenvolvi isso, de falar assim, não, essa pessoa fez o melhor. Então, quando você faz o seu melhor e você consegue ativar isso, né, cliente após cliente, você vira essa pessoa diferente que é rara. Aí você vira escasso ou escassa. Então, quando você ativa o seu melhor, quando você entrega o seu melhor, por pior que esteja o seu dia, tá? Ainda assim, você fala assim, não estou na minha melhor performance, mas eu sempre penso assim, qual que é o melhor cabelo que eu posso entregar para essa pessoa agora? Né? Não é o melhor cabelo naquele dia que eu estava super bem ou daqui a 10 anos. Não, é o melhor cabelo que eu posso entregar agora, tá? O que você tem que fazer? Exercitar o fazer o seu melhor sempre. Independente de cliente, independente de humor, tá? Por quê? Você vai ter seu dia mal, você vai ter aquele dia que você vai estar mais cansado, que você vai estar mais triste, que você vai estar mais frustrada, que você vai estar chateada, enfim. Só que quando você entrega o seu melhor, isso te justifica, isso te traz paz, tá? Então, aquela coisa, não era aquilo exatamente que eu queria, ou a cliente não ficou tão feliz comigo. Eu passo por isso também. Não é sempre o resultado que a gente vai alcançar. Só que é totalmente diferente você estar numa situação onde você fala assim, eu fiz o que eu pude. Porque quando você sabe que você fez o que você podia, você se enxerga de uma forma mais justa também, né? Eu vou dar um exemplo aqui da Fânia, que trabalha comigo, né? Que trabalha aqui no salão. A Fânia tá na recepção, eu brinco que é linha de frente. Então, assim, tem situações que ela fica chateada, ela se frustra,
Mas tem situações que não estão no controle dela. Então, essa situação de fechar tudo aí e queda de movimento e tal, ela fica chateada, porque ela trabalha para deixar as agendas completas. Né? E aí, esses dias eu falei para ela, Fânia, tem coisas que não estão no nosso controle. Aí eu perguntei para ela, você está fazendo o seu melhor? Ela falou, estou fazendo o meu melhor. E aí eu virei para ela e falei, eu sei que você está fazendo o seu melhor, porque eu também consigo sentir. Então, fique em paz. Fique em paz, continua fazendo o seu melhor, mas fique em paz. Não deixa a tua paz ser levada por isso, entendeu? Então, quando você faz esse quarto ponto, né, desenvolve isso, que é fazer o seu melhor, você gera um ciclo tão virtuoso que é impossível a cliente não reconhecer o seu valor. É impossível, impossível. E por que eu falo isso para vocês? Porque é isso que eu faço. Eu trago para vocês aquilo que eu faço, tá? Então, não tem perfeição aqui, não é perfeito, mas é um raciocínio, é como se eu destrinchasse um modo de funcionamento que está me trazendo resultados. Então, se você está com esse problema de que a cliente não reconhece o seu valor, que você está se sentindo frustrado com a profissão, ou ainda você está começando na profissão e tem um monte de receios, saiba que existe um caminho, né? E o que eu mostrei para vocês hoje são quatro assuntos, 4 tópicos aí que você precisa trabalhar, que por experiência, por vivência, eles funcionam, eles me trazem resultados. Vou tentar resumir aqui para vocês, tá? Então, primeira questão é que se você busca reconhecimento, você precisa entender qual é a forma de reconhecimento que você está buscando. Que é como se você estivesse no meio no jardim, tá no meio do jardim, aqui tem um monte de plantinha. Aí você não sabe reconhecer as plantas. Aí eu viro para você e falo assim, tem uma jiboia aí? Só que você não reconhece, você não sabe. Então, você fica, o jardim tá lindo, maravilhoso, mas você não consegue achar a tal da jiboia. Então, você tem que entender o que é reconhecimento. O que é para você reconhecimento? Eu falei de cinco formas de reconhecimento. Identifica. Se você perdeu o conteúdo, eu não vou repetir. Então, você volta lá, assiste a live de novo. Assiste no YouTube acelerado. Eu faço muito isso, tá? Vai lá pro YouTube, põe lá 2 vezes mais rápido. Aqui, assiste e reconhece quais são as suas formas para você reconhecimento. E para chegar no reconhecimento, você tem que aumentar o valor percebido da cliente. O valor percebido da cliente não é algo que você pode impor, é uma conquista. Essa conquista, eu trabalhei 4 tópicos aqui para você fazer isso acontecer, tá? Então, quais são esses tópicos? Autovalorização. Você precisa desenvolver primeiro, reconhecer o seu próprio valor e nesse caminho de reconhecimento de próprio valor, de se valorizar, você pode ter algumas pedras nesse caminho, que existem 3 ferramentas que eu gosto para ajudar a remover essas pedras que estão principalmente a nível inconsciente, que são EFT, Emotional Freedom Techniques, microfisioterapia e constelação familiar. Me ajudam muito. Então, um caminho que eu vi para conseguir trabalhar a autovalorização são essas formas de terapias, vamos dizer assim. Segundo, conhecimento. Conhecimento vem através de estudo. O estudo eu acho importante acontecer relacionados a conhecimentos gerais para você desenvolver capacidade de comunicação com diversos tipos de pessoas, mas você também precisa ter conhecimento técnico específico, tornar-se especialista. Só que a especialização só vai acontecer se você tiver uma base boa. Então, o conhecimento ele precisa também ser construído com assuntos-chave, que no caso que vocês estão aqui acompanhando, meu ponto de vista, é tricologia, né? Estudo sobre cabelo, cosmetologia, estudo sobre cosméticos, escovação, técnica de finalização, que a gente finaliza tudo quanto é cabelo, e gestão, que é para você fazer resultado com esse conhecimento. Beleza. Terceiro ponto é comunicação. Você tem que
transmitir o conhecimento para sua cliente através da comunicação. Dar aula para a sua cliente. Eu falo sempre com minhas alunas, vocês estão falando para a cliente o que vocês estão aprendendo? Só assim vocês vão fixar, só assim as clientes vão perceber a mudança do seu comportamento. E na comunicação tem um segundo aspecto importante, que é você aumentar o nível de persuasão da sua comunicação através de gatilhos mentais. Você pode fazer isso com autoridade, com similaridade, com prova, com razão, com história. E escassez. Escassez é importante. Por que escassez é importante? Porque as pessoas dão valor para aquilo que é escasso, né? Tem gente que a vida é pensar no que falta para ela. Na verdade, nós somos treinados para isso, né? Nós somos treinados a só perceber aquilo que falta. Mas tudo bem, como é que isso se traduz? Como é que eu trabalho escassez de uma forma legítima no meu atendimento, no meu trabalho? Eu trabalho escassez com o quarto ponto, né, dessa questão de reconhecimento e valorização, que é faça o seu melhor sempre, independente do seu humor, independente da cliente, independente do bolso da cliente, né? Faça o seu melhor. Então, o cliente sentou na sua cadeira, você pode estar mal, você pode estar triste, só que tenta pensar qual que é o melhor cabelo, qual que é a solução que eu posso trazer hoje para essa cliente. Quando você consegue ativar isso, quanto mais vezes você conseguir ativar o seu melhor, maior vai ser a percepção do outro com relação a você. Eu digo isso porque, dando aula, a Ju também está trabalhando comigo. Se a gente tem um problema para resolver, é assim, eu foco, concentro e falo assim, eu vou até o fim. Qual que é a melhor solução que eu posso trazer? Se você sempre está trabalhando esse melhor, automaticamente você vai virar um profissional ou uma profissional que é escassa no mercado, tá? Então, isso é uma mentalidade de você automaticamente se enxergar como um diamante, como uma joia preciosa. E aí a gente faz todo esse ciclo virtuoso acontecer, tá? Então, gente, vocês têm que estudar, têm que praticar, tem que ser aberto para melhoria, tá? E aí você, ó, junta isso tudo, tá? Então, galera, é isso. Muito obrigada. Mais uma semana começando aí super bem, uma semana começando com muitas bênçãos. Fica o convite para você também fazer o jejum aí pela nossa nação. Vamos lutar espiritualmente por esse Brasil, independentemente de religião, né? Vamos unir forças para que essa situação melhore logo. Então, gente, um beijo enorme para vocês. Curta, comenta, compartilha. Beijo, fui!